galerinha, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre fontes de energia e matriz energética. Fique por dentro dos conceitos. Bom, primeiro vamos analisar como seria a vida sem energia elétrica. Provavelmente você estaria estudando, se fosse à noite, nessas condições. Suas roupas seriam passadas com ferro à brasa? Andaríamos nas ruas escuras? Nessas condições, nossas reuniões sociais provavelmente seriam acaloradas, literalmente. Meio de transporte? A charrete seria uma opção legal? Meio de transporte de mercadoria? Carroças? E provavelmente receberíamos nossas mercadorias, que chegariam em lombos de mulas e burros, assim como faziam os tropeiros no século XVIII. E os cavaleiros seriam os grandes homens que mexeriam com o coração das meninas. Muito bem, mas nós temos energia, né? E nós vamos classificar as nossas fontes de energia. Elas são classificadas em fontes não renováveis, renováveis, convencionais e alternativas. As fontes não renováveis, obviamente, elas não se renovam em tempo de vida humana. Então, veja, em tempo de vida humana, mesmo que alguma fonte de energia, como por exemplo o petróleo, venha a se renovar com milhões e milhões de anos, nós não teríamos tempo suficiente para verificar essa situação. Então, em tempo de vida humana, não é renovável. Renovável seria renovável em tempo de vida humana, obviamente. Convencional é aquele tipo de energia que teria condições de sustentar uma matriz energética, como, por exemplo, o petróleo, que sustenta a nossa matriz energética. E as fontes alternativas são aquelas utilizadas como fontes de apoio. Muito bem, primeiro nós vamos falar das fontes de energia não renováveis. A primeira delas, o carvão mineral. O carvão mineral existe há milhares de anos em depósitos de origem vegetal. E ele é formado por meio da decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio. Então, para a formação do carvão, nós precisamos, primeiro, de restos vegetais. Esses restos vegetais, eles precisam ser soterrados, depois compactados. Eles vão sofrer ação de bactérias, eles vão sofrer pressão, eles vão sofrer calor no ambiente do depósito. E com o tempo, ao longo do tempo, nós teríamos então a formação do carvão mineral. O carvão mineral é uma rocha de origem sedimentar. Muito bem. Nós temos uma substância que está presente, né, em maior quantidade ou menor quantidade no carvão mineral, que é o carbono. E da menor para a maior concentração de carbono, nós temos essas 4 classificações. A turfa, por exemplo, é um material vegetal que possui teor de carbono entre 55% e 60%, permite-se a identificação dos restos vegetais. Então, ou seja, a turfa, ela ainda tem oxigênio, ela possui ainda muitos restos vegetais, é um tipo de carbono com pouca de carvão mineral com pouca concentração de carbono. Muito bem. O lignito é uma rocha sedimentar formada a partir da compressão da turfa. Então, aí eu já tenho uma maior quantidade da substância carbono, que vai para 67% a 78%, certo? Depois, seguindo, né, essa linha de tempo aí para a formação do carbono, nós teríamos o carvão betuminoso, ou também chamado de hulha. Uma rocha sedimentar composta por betume
O que seria o betume? Uma mistura líquida de cor escura e alta viscosidade. Possui teor de carbono entre 80% a 90%. Então, observe que o poder calorífico da hulha é muito maior. Ele ultrapassa 7.000 quilocalorias. E, por fim, nós teríamos, então, o antracito. Esse, sim, seria um tipo de carvão compacto e sólido. Possui teor de carbono de quase 96%. Seria a forma mais pura do carvão mineral, né? Então, nós teríamos essa situação. Primeiro, observem a ação do tempo. A gente começou falando da turfa, que é um carvão mineral onde você ainda tem muita presença de restos vegetais, ainda tem presença de oxigênio. À medida que vai ocorrendo essa compactação, então você vai passando da turfa para o lignito, para a hulha, até o carvão mineral mais puro, que é o antracito. Então, quanto maior a compactação, quanto maior o tempo, quanto maior a pressão e a temperatura, então eu vou ter maior teor de carbono, menor quantidade de água. Então, aí a gente continua, né, com a mesma imagem, para a gente analisar como era, né? Vamos pensar em um pântano. Esse material, esse material vegetal, ele foi soterrado, sofreu ação do tempo, pressão, calor, até se transformar no carvão e chegar ao mais puro carvão mineral, né? Como nós analisamos na tela anterior. Muito bem. Vamos ver um pouquinho sobre a utilização do carvão. Nós tivemos um primeiro momento da Revolução Industrial, porque nós sabemos que a Revolução Industrial ela passa por fases distintas. Então, no primeiro momento da Revolução Industrial, nós tivemos uma utilização muito grande do carvão mineral. O carvão mineral era utilizado para viabilizar o funcionamento das máquinas a vapor. O carvão mineral possui suas vantagens. Primeiro, ele apresenta elevada eficiência energética. Produz quantidades significativas de energia por unidade de peso. É de fácil localização, ele possui depósitos em várias partes do mundo, e como fonte de energia, se comparado a outras fontes alternativas, ele apresenta melhor custo-benefício. Mas ele também possui suas desvantagens. É o combustível fóssil que mais polui o meio ambiente e provoca impactos ambientais negativos, tanto na sua extração como na sua utilização. É uma fonte de energia não renovável, né? Ou seja, as suas reservas elas se esgotam com o tempo. A queima do carvão mineral emite à atmosfera gases poluentes, colaborando para o agravamento do efeito estufa, e por ser um combustível fóssil que inflama com facilidade, seu armazenamento deve ser feito com cuidado a fim de evitar explosões. Mas ele possui sua importância econômica. Observem, eu deixei alguns dados para vocês. Há no mundo cerca de 847,5 bilhões de toneladas de carvão mineral distribuídos pelos continentes. Né? Essa quantidade é suficiente para atender os próximos 130 anos, assim como publicou a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí eu trouxe para vocês os Estados Unidos, a Rússia, a China, concentram aproximadamente 60% das reservas mundiais, sendo os Estados Unidos o que concentra o maior número de reservas. Contudo, apesar de ser os Estados Unidos o país com maior disponibilidade, maior concentração de reservas, a nação norte-americana não é a maior produtora de mineral. A China é a maior produtora de carvão mineral e também a maior consumidora,
seguida dos Estados Unidos e da Austrália. E o carvão mineral no Brasil? O carvão mineral no Brasil, o que predomina aqui é um carvão de baixo teor de carbono, né? Baixo teor de carbono, ou seja, o carvão que predomina aqui no Brasil, ele ainda não chegou à sua compactação final, né? A sua pureza como o melhor carvão que a gente viu. E as principais jazidas encontram-se nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O carvão mineral, ele traz impactos ambientais importantes. Então, eu listei alguns para vocês. Primeiro, degradação da paisagem, desmatamento, poluição e contaminação dos recursos hídricos, poluição, compactação e contaminação do solo, poluição sonora e alteração da qualidade do ar, emite muito carbono e enxofre, o que provoca a formação de chuva ácida, reduz a biodiversidade e gera resíduos, né, com disposição inadequada, o que polui, né, traz alterações importantes e negativas no meio ambiente. Então, eu trouxe aí algumas imagens para vocês. Primeiro, uma paisagem completamente devastada na Virgínia, Estados Unidos, um desmatamento provocado pela mineração, olha que destruição total, né? Poluição e contaminação de recursos hídricos e a chuva ácida causada pela liberação de carbono e enxofre. Vocês vão observar que nós temos a emissão dessas substâncias, carbono e enxofre, através da queima do carvão, principalmente pelas indústrias, né? E forma-se, então, uma nuvem desse material poluente. Quando a gota d'água ela cai e passa por essa nuvem de poluição, então ela se torna ácida. E aí, quando chega no solo, nós temos a queima de florestas, mortes de animais aquáticos, muitos materiais, como carros, etc., são totalmente corroídos. Então, a gente tem uma série de problemas gerados pela chuva ácida, fortalecida pela emissão de carbono e enxofre através da queima de carvão mineral. Muito bem. Além do carvão mineral, nós temos como fonte de energia não renovável o petróleo. O petróleo também é um combustível fóssil, encontrado como carvão em bacias sedimentares, portanto, altamente poluente. O petróleo, ele emite uma grande quantidade de gás carbônico e uma grande quantidade de dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um gás altamente tóxico e a sua inalação pode ser fortemente irritante. Esta fonte passou a ser a matriz energética a partir da segunda Revolução Industrial. Então, e é utilizada até hoje. Então, vocês vão observar que na primeira Revolução Industrial, no primeiro momento dessa fase, né, da Revolução Industrial, nós tivemos a utilização do carvão mineral. Na segunda Revolução Industrial, a utilização do petróleo. Atualmente, a maior parte da produção do petróleo é controlada pelos países membros da OPEP. O que significa OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Esses países comandam o preço do barril de petróleo internacionalmente. E quais seriam, então, esses países? Nós temos aqueles países que são originais, né? Ou seja, da primeira formação, que aí nós poderíamos citar o Irã, o Iraque, o Kuwait, ou, se vocês quiserem falar Kuwait, mas eu falo Kuwait. Arábia Saudita e a Venezuela. Esses são os países originais, né? Seguidos por países como Argélia, Angola, Equador, Líbia,
Nigéria, Catar, Emirados Árabes Unidos, né? E acho que eu terminei, né? Deu um total de 12 países. Né? Terminei. A sede da OPEP fica em Viena, capital da Áustria. Então, veja, esses países, eles comandam o preço do barril de petróleo internacionalmente. Eles é que definem. O petróleo possui função, além de ser matriz energética. Está aí uma vantagem. Nós não utilizamos o petróleo apenas para conseguirmos energia. Não. O petróleo também serve de matéria-prima para a fabricação de plástico, adubo, asfalto, borrachas, cosméticos, etc. Então, o batom que você usa, minha querida, ele contém também esse tipo de mineral, né? O que não é muito saudável, não é saudável. Então, tem que prestar atenção no tipo de batom que nós utilizamos. Muito bem. Está aí uma imagem exemplificativa sobre a formação do petróleo, né? As vantagens, eu acho que já ficou claro, a gente já colocou, que nós utilizamos o petróleo como matéria-prima para muitos produtos, citamos alguns, mas passa dos 300 produtos, né? Tem facilidade de armazenamento e transporte e não necessita de muita mão de obra. Desvantagens? Produz poluição atmosférica, exaustão das jazidas, fonte esgotável de energia e degradação do meio ambiente. Mas ele possui importância econômica? Obviamente. É uma das principais matérias-primas e a mais importante fonte de energia do mundo na atualidade. Por ele, disputas econômicas ocorreram, guerras foram travadas e muito se investiu por causa do petróleo. É uma matéria-prima de relevância econômica, como nós já colocamos. Utilizada, por exemplo, repetindo, na produção de plásticos. Hoje em dia, com a etapa atual da tecnologia, o plástico ele é utilizado em diversas situações. E outras utilizações, como a gente já conversou. E o petróleo no Brasil? O petróleo no Brasil ele teve início no final do século XIX. A primeira jazida de petróleo, veja, a primeira jazida viável economicamente. Ela foi descoberta em 1939, século XX, no município de Lobato, mediações do Recôncavo Baiano, da qual foi retirado petróleo de boa qualidade e propício à comercialização. Isso aconteceu no século XX, né? Acredito que 14 anos depois, no ano de 1953, o governo de Getúlio Vargas, então, foi criada uma das mais promissoras estatais do mundo, que é a Petrobras. A Petrobras é uma estatal brasileira. Quando nós falamos assim de uma estatal brasileira, então nós estamos dizendo que o Brasil ele possui ações ordinárias que dá a ele, essas ações dão ao Brasil condições de voto, né? E o coloca como, digamos assim, dono, porque boa parte da Petrobras está nas mãos de estrangeiros, né? Então, nós temos ações aí no Brasil pertencentes à União, ao BNDES, à Caixa Econômica Federal, né? E que coloca a Petrobras como uma estatal brasileira. Muito bem. Aí está o primeiro poço de petróleo, a gente já falou, no interior da Bahia, né? Município de Lobato. O petróleo, ele nasceu com o lema: o petróleo é nosso. Bom, como a gente viu, hoje não é tão nosso assim. Nós já temos uma boa parte da empresa nas mãos de estrangeiros, mas ainda continua sendo uma estatal brasileira. Bom, das rochas sedimentares às refinarias. Das refinarias
às indústrias e ao mercado consumidor. No continente, a maioria das jazidas brasileiras de petróleo se estabelece em locais que apresentam rochas sedimentares. No oceano, o petróleo é encontrado nas plataformas continentais. O que eu chamo de plataforma continental? Então, veja, nós temos a porção dos fundos marinhos, né, que começa na linha da costa e desce com declive até uma profundidade de 200 metros. Essa é a plataforma continental e é exatamente a região onde nós encontramos o petróleo. Após ter sido extraído, né, o petróleo precisa de passar por etapas de beneficiamento, né? Depois é transportado até as refinarias que fazem a transformação do minério bruto em combustíveis e em matéria-prima também, para utilizarmos em mais de 300 subprodutos. Os combustíveis, gasolina e diesel, abastecem os postos que comercializam esses produtos para serem utilizados ou usados em automóveis. Muito bem. E por falar em petróleo, nós precisamos lembrar do pré-sal. O pré-sal, encontrado no Brasil, é uma reserva de petróleo e gás natural encontrado em águas profundas, numa faixa litorânea que compreende aproximadamente 800 quilômetros de extensão, vai do Espírito Santo a Santa Catarina. E o petróleo encontrado no pré-sal é de alta qualidade e localiza-se em 3 bacias sedimentares, que é a bacia de Santos, a bacia de Campos e a bacia do Espírito Santo, como você pode ver nessa imagem, né? A bacia de Santos, a bacia de Campos e a bacia do Espírito Santo. Então, tá aí uma imagem para você ter uma noção da profundidade que está essa reserva de petróleo e gás natural. Então, veja, primeiro você tem aí, acompanha a imagem de cima aí para baixo. Você tem aí o fundo do mar, aí você tem essa camada branca que possui uma espessura de cerca de 2.000 metros, que é uma camada de sal. Então, acima dela, você tem uma camada pós-sal, né? Você tem uma camadazinha de petróleo pós-sal, e abaixo dela você tem a camada também de petróleo, que é o pré-sal, né? O pré-sal, ele está localizado a cerca de 5.000 e 7.000 metros abaixo do nível do mar. O petróleo causa impactos ambientais? Sim. Catástrofes ambientais, especialmente em caso de vazamento no meio ambiente. Em situações de derramamento de petróleo, o produto se espalha rapidamente pelo mar, contamina a água, ameaça a vida de plantas e animais marinhos. Então, a gente pode observar um derramamento de petróleo no mar, situação que fica. Olha que perdição, né? Então, para completar, algumas principais consequências da poluição por petróleo. Então, nós já falamos aí que quando o petróleo ele é derramado sobre as águas, ele impede a passagem de luz e, consequentemente, ele impede a fotossíntese, né? Animais podem intoxicar-se, podem morrer por asfixia, ter seu equilíbrio térmico alterado ou ficarem presos no óleo. O óleo, quando atinge os manguezais, afeta as plantas que ali vivem, bem como os animais que ali se reproduzem. A poluição por petróleo causa problemas financeiros para a população da região atingida, pois prejudica o turismo e atividades econômicas, como, por exemplo, a pesca. Já falamos do carvão mineral, já falamos do petróleo, e agora nós vamos falar do gás natural. O gás natural também é um combustível fóssil formado em bacias sedimentares. Então, veja, carvão mineral, petróleo e gás natural são 3 combustíveis, são fósseis, combustíveis fósseis formados em bacias sedimentares. Só que o gás natural é menos poluente do que os anteriores. Possui também um baixo poder energético, ou seja, é necessária grande quantidade de gás para gerar pouca quantidade de energia.
Ele é utilizado em fábricas, processos industriais e, inclusive, nas nossas casas, né? Então, tá aí uma usina, né, de gás natural, uma plataforma de gás natural e as vantagens da utilização para o meio ambiente. É uma fonte energética mais limpa se comparada ao carvão e ao petróleo, né? O custo é mais baixo, também é mais baixa a manutenção, né? Os equipamentos utilizados na infraestrutura, eles têm uma vida mais longa, ele é menos denso do que o próprio ar, né? E ele produz uma odorização. Então fica muito fácil identificar vazamentos de gás. Na nossa casa, por exemplo, quando você esquece o botãozinho, né, do fogão ligado, fica fácil você perceber. Por quê? Porque o gás produz essa odorização. E isso evita a ocorrência de acidentes ou explosões. Tá aí a utilização final do gás na nossa casa, né? E para completar aqui a nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre a energia nuclear. A energia nuclear é uma fonte que envolve alta tecnologia em sua produção. Então, a infraestrutura para se produzir energia nuclear é muito cara, né? O custo de implantação é muito elevado. E os impactos ambientais, em caso de acidente, são altamente nocivos. Então, esse tipo de energia é chamada energia nuclear ou termonuclear. E nós temos duas substâncias, né, utilizadas para a produção de energia elétrica destinada ao consumo. Ficou convencionado que os melhores átomos a serem divididos seriam esses dois elementos que eu vou citar, que é o urânio e o plutônio, com maior preferência para o urânio. Então, a energia nuclear é baseada na divisão de átomos de um elemento químico. E ao serem divididos, eles liberam essa energia. E o urânio e o plutônio, né, são os melhores átomos a serem divididos. Possui vantagens a energia nuclear? Sim, possui. Ela não libera gases estufa. Exigência de pequena área para a construção da usina. Grande disponibilidade do combustível. Pequeno risco no transporte do combustível. Pequena quantidade de resíduos. Independência de fatores climáticos. Não depende de chuvas, não depende de ventos, etc. Mas ela possui desvantagens. E a desvantagem está exatamente aqui no lixo nuclear radioativo que precisa ser armazenado em local seguro e isolado. Esse é um grande problema, né? É uma energia cara e se ocorre um acidente, aí a devastação é absurda, né? Eu trouxe como exemplo, eu quero trazer como exemplo para vocês o acidente, um dos maiores da história, né? Vocês devem lembrar aí, que foi o acidente ocorrido em Chernobyl, o maior desastre nuclear da história, que ocorreu em Chernobyl, na região da Ucrânia, em 26 de abril de 1986, quando um reator da usina apresentou problemas técnicos. E ao apresentar esses problemas técnicos, houve uma liberação de uma nuvem radioativa. O acidente ele é responsável pela morte de mais de 2,4 milhões de pessoas nas proximidades, né? E atingiu o nível 7, o mais grave na escala internacional de acidentes nucleares. Até hoje, milhares de pessoas sofrem os efeitos da radiação. Apenas nos anos 2000 é que a usina de Chernobyl foi desativada. E a área ao seu entorno, né, da usina, ela
digamos que virou uma cidade fantasma e que até hoje sofre efeito radioativo. Bom, e no Brasil, nós temos esse tipo de energia? Nós temos usinas termonucleares no Brasil. Os exemplos mais famosos são as 3 usinas em funcionamento na cidade de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Muito bem. Nós vamos consultar posteriormente sobre o funcionamento das 3 usinas. E aí eu volto a falar com vocês. Então, tá aí um recorte, né, da localização das usinas termoelétricas no Brasil, em Angra dos Reis. E o exemplo que eu acabei de dar sobre um acidente nuclear, né, em Chernobyl, na Ucrânia. Muito bem. Fim do nosso slide. Eu agradeço a paciência de vocês. Estudem, porque essa é uma matéria muito importante para o Enem, né? E nós vivenciamos no dia a dia os efeitos desses tipos de energia. No próximo vídeo nós vamos falar das energias renováveis. Muito obrigada.